quando o Senhor aparece para ele em Gênesis 26, no versículo 2, apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Olha a promessa que veio de Abraão: e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Oh, aleluia. E multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Aleluia. Pastor, é fácil prosperar? É fácil prosperar. É só obedecer a voz de Deus. Irmãos, Deus, Ele está pronto. Deus está com as suas mãos estendidas para mudar o quadro da tua vida. É só você obedecer. Deus está preparado com as mãos cheias de bênçãos para dar para você. Mas quando você entender o princípio da obediência. Obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus pede para fazer, trabalhar onde Deus quer que você trabalhe, tomar decisões segundo aquilo que Deus estabeleceu para você tomar, agir de acordo com aquilo que Deus pediu para você agir, não ir na emoção, no impulso. Tudo isso é importante. E diz aqui o texto que uma coisa que aconteceu com Abraão, acontece também com Isaque. A palavra vai dizer que a esposa de Isaque, Rebeca, era linda, era muito bonita. E diz que ele ficou com medo dos homens, os amalequitas, os inimigos, o povo de onde ele morava, né, matassem ele para tomar a sua esposa. E olha a loucura que Isaque fez. Olha a loucura que Isaque fez. Quando alguém é tomado pelo medo. Isaque foi tomado pelo medo. E ele agora relata para Abimeleque que Rebeca não era sua esposa, era sua irmã. Ele temeu a sua morte, ele temeu a sua integridade física, ele ficou com medo de alguém matá-lo. E agora, para salvar a sua pele, para salvar o seu couro, ele coloca a esposa na furada, ele coloca a esposa no fogo, ele coloca a esposa no fogo cruzado. Irmãos, foi um erro que ele cometeu, que quase Isaque perde as promessas de Deus sobre a vida dele, quando ele nega Rebeca como esposa, quando ele mente e quando ele quase trouxe um delito sobre aquele povo, onde haveria uma maldição muito grande. E quando ele diz que Rebeca não era a sua esposa, ele abre uma brecha no seu casamento. Aqui vai falar com os homens. Onde estão os homens dessa igreja? Os homens são os protetores dos seus relacionamentos. Diga glória a Deus. Onde estão os homens aí, irmãos? É você, homem, é você, sacerdote, que será o defensor do seu relacionamento, que será o defensor da sua família, que será o defensor da sua casa. Tem muito homem jogando a esposa no vento. Tem muitos homens, queridos, causando feridas emocionais no coração das suas esposas. Homens que são egoístas, homens que pensam somente nos seus sentimentos, naquilo que ele acha, naquilo que ele pensa. E com isso, eles isolam os sentimentos da esposa, eles isolam aquilo que a esposa pensa e aquilo que a esposa acha. E às vezes nós estamos pensando que estamos fazendo a grande vontade de Deus, e às vezes na caminhada estamos errando, e errando feio.
Tente compreender o coração da sua esposa. Tente sentar com ela e perguntar a ela, viu? O que você acha? Eu quero te entender, esse teu pensamento, essa tua forma de pensar, essa tua forma de agir, esse pensamento que você tem. Porque Isaac não pensou em nenhum momento no posicionamento da sua esposa. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Imagine eu chegar aqui na cidade e cheio de gavião de olho na minha esposa, aí, Alessandra, bem bonita, né? Glória a Deus. E dizer assim, mas quem é essa mulher? Não, ela é minha irmã. Imagina, irmão, a brecha que eu vou abrir. Pessoal tudo passando mensaginha para ela, viu, minha irmã? Olha, você achei ela varoa bonita. Glória a Deus. Isaac vacilou, irmão. Isaac quase põe tudo a perder como sacerdote, e ele quase perde as promessas de Deus, porque em um momento de besteira, em um momento de bobeira, em um momento de diarreia mental, ele disse, não é a minha esposa, é minha irmã. E os homens daquele lugar agora ficaram aguçados, porque Rebeca ela é linda. E a Bíblia vai dizer que Abimeleque estava na janela observando Isaac e Rebeca brincando de uma forma diferente. Aí ele percebeu que eles eram casados. Aí ele chama, conversa, viu? O que você fez? Você é louco. Olha o delito que você está causando para nós. E com aquilo, a Bíblia vai dizer que aquele homem, aquele rei, chamado Abimeleque, disse para ele assim, olha, ninguém vai tocar mais nesse casal. Aqueles que tocarem nele vai ter que se haver comigo. Depois que Isaac é confrontado, e ele abre o coração e confessa, e ele fala o erro e a besteira que fez e por que fez, a bênção de Deus começa a fluir na vida dele. Sabe quando Deus começou a fazer algo grande na vida de Isaac? Quando ele abriu o coração e confessou o erro que ele fez, de ter falado que Rebeca era irmã dele. Quando ele confessa e diz, olha, não é minha irmã, é minha esposa, eu estava com medo dos homens me matarem, eu estava com medo. E quando ele abre o coração, tudo aquilo que ele fez, a Bíblia diz que depois disto, ele vai plantar. Ele não plantou antes disso. Primeiro ele confessa, primeiro ele abre o coração, primeiro ele trata algo que estava na família, ele trata algo que estava no casamento, ele trata algo que estava ali de repente causando uma grande ferida na sua esposa, ele trata aquela situação, depois ele vai plantar. Tem muitas pessoas que querem plantar, querem prosperar, mas a casa está desarrumada. A briga está lá, a confusão está lá, o problema está lá. A palavra de Deus diz que não prospera. A palavra de Deus diz que se o homem estiver brigado com a mulher, suas orações não sobem. Deus não ouve as suas orações. Parou para pensar nisso, irmão? Já parou para pensar nisso? Então a prosperidade que você quer na sua vida depende da sua harmonia no seu lar, da sua casa. Se a tua casa foi um lar de harmonia, de posicionamento, de joelho, de busca, pode ter certeza, você vai prosperar na presença de Deus. Tudo que você pôr as suas mãos vai dar certo, porque a sua casa está em ordem com Deus. A sua casa está em harmonia com o Espírito Santo. Quem me entende isso? Posso ouvir um amém aí? Ora, isso se repete na vida de Isaac, mas também aconteceu na vida do seu pai. Parece uma maldição. Em Gênesis capítulo de número 6, em Gênesis capítulo de número 20, relata a mesma história. A mesma história. E essa história, ela acontece em Gênesis capítulo 26. Quando Isaac está na mesma terra, no mesmo lugar, quando Abraão está no mesmo lugar que Isaac futuramente ficou. No capítulo 20 vai dizer que Abimeleque talvez seja a mesma pessoa, talvez não. O rei Abimeleque
de repente passou o seu nome para o seu filho, mas a história vai dizer que é o mesmo nome, é o mesmo cenário e é o mesmo local. E ele agora, Abraão, usa do mesmo artifício, dizendo: olha, Sara não é minha esposa, é minha irmã. E a Bíblia vai dizer que Abimeleque toma Sara por sua mulher. Olha, irmãos, a gravidade disso. Quando Abraão vai dizer que Sara não é sua esposa, é sua mulher, não é sua mulher, é sua irmã, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Abimeleque agora a toma como esposa. Olha só isso, irmão. Mas Deus não deixou que Abimeleque tocasse na esposa de Abraão. Diga graças a Deus. Foi por um fio, irmão, em nome de Jesus. Naquela noite, talvez seria a noite em que Abimeleque iria tomar Sara como esposa, irmãos. Então seria uma grande confusão no mundo. Todas as promessas seriam canceladas ali, se Abimeleque tocasse em Sara. Mas Deus não deixou. Diga glória a Deus. A palavra de Deus diz que Deus agora aparece para Abraão, aparece para Abimeleque em sonhos, e vai dizer: não toque nela, porque ela é mulher de Abraão, não traga esse delito sobre o povo. E ele acorda assustado, reúne todo o seu povo, chama Abraão e dá uma ensaboada em Abraão. Fala: Abraão, mas você fez isso? E aí você vai ver a mesma história se repetindo em Gênesis 26 na vida de Isaac. Que Deus me chama a atenção para falar aqui essa noite? Que hoje, essa noite, nessa noite, Deus ele quer quebrar uma maldição, a continuidade de erros de pais na vida de filhos e na vida de netos. O que aconteceu com seu pai não precisa acontecer com você. Quem entende isso, diga glória a Deus. O que aconteceu com a sua mãe, com seu pai, com seus pais, com seus avós, com seus tataravós, não precisa acontecer com você. Quem entende isso? Essa reprise, essa maldição, essa predisposição a essa maldição hereditária será cancelada essa noite. Porque essa maldição, ela não dará continuidade na sua vida. Eu estou falando com pessoas aqui que estão passando por esse processo, de coisas que aconteceram lá na vida dos seus pais, se repetiram na sua, e essa maldição quer prosseguir. Mas hoje, em nome de Jesus, essa maldição será quebrada nesse lugar, porque o Deus de Abraão está aqui. Você crê nisso? Diga amém. Depois que Isaac se conserta, abre o coração, confessa que errou. Isaac confessou que errou. Quando você confessa o seu erro, traz a bênção de Deus para a sua vida. Tem muitas pessoas que gostam de achar que está na razão. Ah, eu estou na minha razão. Ah, eu não estou errado. E a pessoa mais errada é aquela que diz que não está errada. Sabia disso? A pessoa que mais diz que não está errada é a pessoa que mais erra, é a pessoa que mais falha. Você já ouviu alguém dizer assim: eu não tenho pecado? Já ouviu? Alguém dizer assim: ah, eu não peco, eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa boa. Essa pessoa que diz que não peca, não erra e não tem pecado é uma pessoa boa, é a pessoa que mais erra e mais tem pecado. Porque todo homem que diz que não mente, é mentiroso. Então o que Jesus está dizendo para mim e para você aqui nessa noite? Eu já estou encerrando. Ele está dizendo assim, ó: muita prosperidade que eu quero dar na sua vida depende de um conserto familiar, depende de algo que você precisa abrir para Deus e se acertar com Deus. Isaac, ele só foi plantar depois que ele abriu o coração para Abimeleque e disse: não, eu vacilei, eu errei.
Aí ele foi plantar. Aí sim Deus prosperou ele. Tem pessoas que querem viver no erro e querem prosperar. As duas coisas não andam juntas. Se você está no erro, se acerte, senão você não vai ver prosperidade. Senão você não vai viver as grandes portas abertas de Deus na sua vida. Senão você não vai viver a grande multiplicação de Deus como Isaac viveu na vida dele. Porque depois que ele acerta aquela brecha no casamento dele, depois que ele acerta aquela situação, a palavra vai dizer que ele planta naquela terra seca. Sabe quantos graus fazia as areias de Gerar? 50 graus. Era impossível alguma coisa nascer ali. Impossível para alguém que não tem aliança com Deus, mas possível alguém que tem aliança no altar de Deus. A terra pode ser seca, pode ser infrutífera, improdutífera, mas se você tem aliança com Deus, o que você planta dá certo, você floresce, você prospera. E eu vim aqui hoje como um profeta do Senhor. Quem recebe? Para liberar sobre as suas mãos a prosperidade de Deus. Deus quer me prosperar. Deus não somente quer te prosperar, mas Deus tem pressa em te prosperar. Tira da sua mente tudo aquilo que possa bloquear a sua mente concernente à prosperidade. Ele quer te prosperar. Olha para alguém e diga assim: Deus quer prosperar você. Pastor, mas o meu trabalho está bom. Ele quer te dar um melhor. Pastor, mas eu estou desempregado. Essa semana Deus vai abrir portas para você. Pastor, eu quero montar alguma coisa. Deus vai colocar a mão nisso e você vai começar a prosperar. Duas coisas vão acontecer aqui hoje. Você quer receber do Senhor? Fica de pé então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Aí, Pedrão.